Olá a todos, sejam bem-vindos ao Roda Diplomática. Meu nome é Luiz Barbosa. Eu sou Mariana Paraguaçu. Nós somos da equipe de Diplomata Social da SPM Social. E hoje nós temos a honra de receber a embaixadora e fundadora do projeto Monuem, Irene Vida Gala. Irene, começando, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre você, que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória, falasse também sobre o projeto, né, quais foram os incentivos para ter essa ideia do projeto e quais são os objetivos com ele. Tá. Bom, você me perguntou tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas a gente vai fazer assim por partes, combinado? Eu vou começar falando de mim, né? Eu sou diplomata, tenho 40 anos de carreira, né? Então, primeiro eu preciso dizer, o que é ser diplomata? Diplomata é aquela pessoa que serve, que trabalha para o governo brasileiro. Eu sou uma funcionária pública e o meu trabalho é representar o Brasil no exterior. Então, nesse contexto do nosso projeto Monuem, o que nós estamos fazendo é conversando aqui com jovens, alunos e alunas que vão ser representantes, diplomatas de vários países em negociações que eles vão criar. Então, eu vou estar como se cada um deles fosse eu. Mas, na verdade, não sou só eu, né? Porque eu faço parte de uma equipe, que é uma equipe de diplomatas, que cada país tem uma série de diplomatas. Nós somos o que a gente chama de corpo diplomático. Então, o corpo diplomático, no meu caso, eu sou do corpo diplomático brasileiro, mas cada país tem o seu corpo diplomático. Então, eu sou uma embaixadora, porque eu já tenho muito tempo de carreira, 40 anos, então eu já estou no topo da carreira. A gente brinca que é como se fosse general. Eu seria generala, eu já cheguei no topo da carreira, né? Já estou velhinha, né? Mas, enfim, eu sou uma diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E é muito importante aqui, antes da gente começar a falar disso, e você vai de novo lembrar as perguntas, porque aqui eu já confundi tudo, né, a ordem, mas é importante dizer que eu estou aqui porque, como você disse, nós criamos o projeto Monuem. Na época era o Monuem Eresp, que era o Monuem do escritório do Itamaraty aqui em São Paulo, e agora o que a gente traz para todo o nosso público é o Monuem FUNAG. FUNAG é uma fundação que está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, a nossa ideia agora é criar esse projeto envolvendo todo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Quem é o Ministério? A gente tem um nome que a gente chama de Itamaraty. Muitas vezes vocês vão ver na imprensa as pessoas falando Itamaraty. Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, eu estou aqui representando esse nosso projeto, mas nós somos muitos e muitas que trabalhamos para trazer o Monuem para os nossos alunos e nossas alunas. Agora, o que você quer que eu responda para eles entenderem mais sobre o nosso projeto? Então, assim, falando um pouquinho da história do projeto, quando você pensou em criar o Monuem, assim, o que você pensou que você ia ter que procurar primeiro? Assim, quais parcerias, quem eu vou buscar, com quem eu vou falar, tipo, como foi esse processo até a criação realmente do projeto, até ele ser implementado? Tá. O projeto, ele vem a ter parcerias, mas ele começa com uma parceria muito singela, que foi dentro do nosso escritório, que é o escritório do Itamaraty, aqui em São Paulo. A nossa primeira parceria foi com os estagiários do escritório, porque antes eu tenho que dizer do sonho. Onde é que nasce o sonho? Nós, como diplomatas do Itamaraty aqui em São Paulo, nós somos sempre convidados para vários eventos. E nós fomos convidadas, né, no caso eu fui convidada para ir a um evento que era uma simulação da ONU, que era um tipo de um teatro sobre a ONU, sendo feita numa escola aqui de São Paulo. Eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, era um auditório com uns 200 jovens, todos vestidos, todos elegantes, né, porque tem que ser elegante, né, tem que aparecer elegante. Aí eles estavam lá, todos participando desse evento, e eles iam discutir um tema internacional. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que legal, o que é isso? Aí me falaram, é
uma simulação da ONU. É como se esses alunos fossem delegados de vários países e tivessem aqui para discutir esse tema internacional. Aí eu falei, gente, que bárbaro! Na época que eu estava na escola, e eram alunos de ensino médio, na época que eu estava na escola, não tinha isso. E eu falei, nossa, mas eu tinha trabalhado na ONU. Eu trabalhei representando o Brasil dentro da ONU. E eu falei, para mim, ONU nunca eu simulei, eu só fiz de verdade, né? Para mim, ONU só de verdade, simulação não. Mas eu achei aquilo super interessante. E aí eu falei, gente, mas que bárbaro! E como é que isso chega à escola pública? Porque era uma escola internacional, uma escola super legal, né? E você via que as condições eram quase ideais. Aí eu falei, e como é que isso chega à escola pública? E aí falaram assim, bom, não chega à escola pública. Eu estou falando de 2017. Não, nós não temos aqui na cidade de São Paulo. Uma vez o então prefeito Haddad tentou fazer, mas nunca o projeto pegou fôlego mesmo. Então, onde essas simulações se fazem são nas escolas internacionais e nas escolas, vamos dizer assim, da elite. Eu falei, mas isso vai chegar na escola pública. A gente vai fazer chegar na escola pública. Então, aí veio, como é que a gente faz para chegar na escola pública? Aí a gente foi buscar as tais das parcerias. E aí eu tenho uma primeira parceira que eu tenho que dizer aqui, que é o Colégio Bandeirante, a professora Regina. O Colégio Bandeirantes, aqui de São Paulo, faz simulações há muito tempo. E a professora Regina, que é meio que a mãe das simulações lá, a grande responsável por muitas gerações de alunos fazendo simulações, ela virou para mim e falou assim, embaixadora, se a senhora quiser eu ajudo. Eu fui lá procurar, eu falei, como é que eu faço um curso para a escola pública para eles fazerem simulação? E ela falou, eu ajudo. Então ela me deu uma série de dicas, ela trocou comigo informações, e aí os nossos estagiários, que eram todos universitários, como vocês são, eles junto comigo, a gente planejou, bolou o Monoem. E aí nós fomos então para a primeira escola, levamos 6 meses, um semestre, para planejar isso, e 6 meses depois, então, do meu sonho, do dia que a gente sonhou, que a gente ia entrar na escola pública, nós entramos na escola pública. E aí nós fomos para a escola Costa Manso, aqui de São Paulo. E durante 4 meses, eu e os alunos universitários que trabalhavam com a gente, fomos dar aula na escola. E aí nasceu o Projeto Monoem, porque a gente criou uma forma de levar os temas internacionais para todos os alunos da escola pública. E foi muito legal. Mas eu vou parar de falar porque eu falo demais, deixa você perguntar alguma coisa aí que tenha ficado curioso. Mas você tinha me falado mais alguma coisa, você tinha falado de parcerias e... Eu queria saber mais, é exatamente isso que você falou, acho que foi bem completa a sua resposta, do que você buscou, assim, com quem você... foi a primeira pessoa que você teve contato para realmente poder fazer esse projeto para a realidade. Pelo que você falou, foi algo bem rápido, assim, né? Foi um sonho que veio logo à realidade. Foi, mas você falou agora uma coisa bem interessante. Você falou o que você buscava. Então, o que a gente buscava, o que no fundo qual é o objetivo desse projeto? Por que a gente queria ir para a escola pública? Por que a gente queria levar esse tema, esse projeto para dentro da sala de aula? E aí a coisa é bem interessante, porque vocês que agora já estão trabalhando com o Projeto Monoem, né, vocês sabem qual é o objetivo do projeto. O objetivo é fazer com que alunos da escola, no caso pública, mas alunos de ensino médio, tenham acesso à informação sobre temas internacionais. Por quê? Porque nós, diplomatas, trabalhamos todo dia com temas internacionais. A gente sabe o que está acontecendo no mundo e esse é o nosso trabalho. Mas os alunos, às vezes das universidades, mas sobretudo na escola, nesse nível médio, eles não estão sabendo o que está acontecendo no mundo. Eles ouvem um assunto aqui, um assunto lá, mas eles não sabem. Por exemplo, você, Luigi, quando você estava na escola, no ensino médio, você tinha interesse por tema internacional? Tinha algum tema que te interessava? Sim. Mas... O que você gostava? Eu gostava de assuntos sobre guerra. Guerra. Tá vendo? Guerra é
Bom, o sistema internacional tem muita guerra. Então, mas você já entendia, na tua escola você tinha a chance de discutir guerra, por exemplo, a guerra da Ucrânia. A gente está gravando esse programa em setembro de 2024 e hoje nós temos a guerra na Ucrânia, que é um tema tão importante. Então, os nossos alunos das escolas, as nossas alunas, estão ouvindo falar de guerra na Ucrânia, da crise da guerra na Palestina, né, dos ataques hoje, né, ao Líbano, uma coisa horrível, né, a situação de guerra. Eles ouvem essa história, mas eles não sabem muito bem do que se trata. Não é aprofundado, né? Eles não conseguem aprofundar esse tema. Sim. Então, qual é o objetivo do Projeto Monoem? É que o aluno entre dentro da sala de aula na escola brasileira, na escola pública, enfim, na escola onde ele estiver, e que ele vai encontrar alguém que vai estar conversando com ele e com ela sobre os temas internacionais, e ele vai entender. E por que isso é importante? Porque o mundo, a gente não é uma ilha, cada país não é uma ilha. A gente é uma aldeia global, né? Um grande mundo. E o que acontece em um lugar tem impacto no outro lugar. Então, o Brasil é um país grande, muito importante. O que acontece no Líbano tem impacto no Brasil. O que acontece na Rússia tem impacto numa cidade pequena do interior do Amazonas, tem impacto numa cidade grande do Paraná. Enfim, as vidas das pessoas, e vocês já devem ter percebido isso, porque vocês estão já um pouco mais velhos, a vida das pessoas, das famílias, das comunidades, a economia de um país é impactada pelos eventos externos. Então, se a nossa vida é impactada por eventos externos que acontecem fora das fronteiras do Brasil, os jovens têm que entender o que está acontecendo lá fora, não é verdade? Sim. Então, o que a gente quer com esse projeto é exatamente fazer com que o jovem da nossa escola, que ele tenha noção do que está acontecendo no mundo e ele possa perceber que ele tem que acompanhar aquilo, porque aquilo é importante para o Brasil. Irene, nós gostaríamos de saber também quais foram os desafios que você teve ao longo do projeto, visto que é um programa de educação em um país que a educação não é democratizada. Quais foram os desafios? Quando você diz não é democratizada, é um ponto muito bom, né? Porque hoje as simulações elas estão cada vez mais comuns em várias escolas, né? E com alegria eu vejo hoje que alguns estados do Brasil já começam a fazer simulações na escola pública. Por exemplo, o Ceará, que a gente sabe que no Brasil é um estado que tem os melhores indicadores de educação no nosso país, o Ceará tem tido alguns eventos mais frequentes das simulações desse modelo ONU nas suas escolas, né? A gente quer que isso chegue a mais estados, que isso seja democratizado. Mas quais foram os desafios? Bom, o nosso maior desafio é levar também para o professor um conhecimento sobre o tema. Porque como é que o professor vai conseguir dar aula sobre esse tema dentro da sala de aula, se também o professor não conhece os temas internacionais? Não é verdade? Claro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que capacitar professores. Então, para levar o projeto Monoem FUNAG, para o Brasil inteiro, o que a gente tem que fazer é capacitar professores no Brasil inteiro. Nosso desafio, envolver esses professores no curso de capacitação que vai estar disponível, que já está disponível, talvez, quando a pessoa assistir, no site da ENAP. A ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao governo brasileiro. Então, o professor vai lá, entra, né? Ou se não, um monitor, uma monitora, vai lá, entra na escola, não paga nada, nosso curso é totalmente gratuito, todo esse nosso esforço é um esforço público. O professor, a professora vai lá, faz a aula, faz o curso, entende como é que ele pode levar esse tema, esse projeto para dentro da sua escola, com seus alunos, e aí, então, a gente chega a mais alunos, chega a mais escolas. Qual é o nosso desafio? Volto a dizer, trazer mais professores para o nosso curso, trazer mais jovens interessados. Então, se você fala aqui com você, a aluna ou aluno, né, estudantes que estão nos assistindo,
se você quer fazer o projeto Monoem, leva para o seu professor ou para a sua professora, leva para o diretor, para a diretora da sua escola, fala assim, olha, eu assisti isso daqui, será que a gente não consegue trazer o projeto Monoem para dentro da nossa escola? Então, acho que essa é uma hipótese, né? É uma possibilidade e eu conto muito com os estudantes para quererem levar isso para dentro da escola. E agora um pouco sobre, você falou muito do Monoem FUNAG, né? Para a gente entender, seria o nome do projeto Monoem FUNAG? A FUNAG é uma parceria? O que seria FUNAG dentro do Monoem? Monoem é um resumo, né? É uma sigla. O que quer dizer? Modelo ONU para o ensino médio. M de modelo ONU e M ensino médio. FUNAG é uma associação que dentro do Ministério das Relações Exteriores tem a responsabilidade de levar informações sobre temas internacionais. A FUNAG é, dentro da estrutura do Itamaraty, aquela instituição, aquela parte que é responsável por disseminar, por expandir o conhecimento no Brasil sobre temas internacionais. Então, a melhor parceira dentro do Itamaraty, dentro do nosso ministério, para fazer isso era a FUNAG. E a FUNAG, então, entrou totalmente neste projeto para que esta ação que a gente está realizando do projeto Monoem FUNAG seja entendida como uma forma de disseminar conhecimento sobre relações internacionais, mas também sobre a política externa brasileira. Porque em cada debate, né, os alunos e as alunas vão estar debatendo. Vai ter um delegado de cada país, mas certamente vai ter um delegado do Brasil ou uma delegada. E eles vão estar estudando a política externa brasileira. Então, a FUNAG é muito importante neste projeto, porque ela é a responsável, dentro da norma, né, institucionalmente, para fazer com que o tema relações internacionais e política externa brasileira chegue a mais pessoas, haja mais informação sobre isso. Assim, o que você acha que é essencial para o Monoem FUNAG, né, virar uma história de sucesso? Porque, assim, é um projeto que ele atinge muitos jovens, muitos estudantes, muitos professores, escolas, mas às vezes poucas pessoas sabem do quanto ele é impactante na nossa educação. Então, você acha que falta as pessoas conhecerem um pouco mais, buscarem um pouco mais do projeto? O que você acha que é essencial, assim, para realmente ser um sucesso e atingir ainda mais pessoas? Olha, a gente está começando, né? Hoje, quando a gente está gravando isso, a gente ainda nem está com o nosso curso online para os professores fazerem. Mas eu estou muito otimista, né? Porque, na verdade, quando a gente começou o Monoem aqui em São Paulo em 2018, já são mais de 5 anos, nós já estamos no 6º ano, mais de 4.000 jovens já passaram por essa iniciativa. Então, o projeto já é um sucesso. E é porque ele é um sucesso em São Paulo. Em São Paulo, muitas autoridades da área de educação conhecem, muitos professores conhecem, diretores regionais de educação conhecem. Aqui em São Paulo, a gente já fez no interior de São Paulo, Campinas, Santos, enfim, outras cidades que agora não me vem à cabeça, mas a gente, Sorocaba, São José do Rio Preto, enfim, a história já é uma história de sucesso. Agora, quando a gente for levar para o Brasil inteiro, aí a gente resolveu dobrar a aposta. A gente resolveu ir mais fundo para isso chegar no Brasil inteiro, né? E eu acho que o sucesso vai vir de boca a boca. Por quê? Isso é bem legal, porque uma vez, na primeira escola, aliás, não foi na primeira, foi numa outra escola em que a gente fez, a diretora da escola disse para mim o seguinte: eu nunca vi um projeto em tão pouco tempo impactar, porque são 4 meses o módulo do curso, né? Eu nunca vi um projeto em tão pouco tempo impactar tão positivamente os meus alunos e alunas. Então, eu acredito que é emocionante, né? Então, eu acredito que quando os professores e professoras da escola pública perceberem que os alunos e alunas se engajam bem, porque é uma modalidade de ensino, né, a simulação,
em que o jovem é protagonista. Ele vai para a sala de aula, ele leva as suas ideias, ele pode falar muito. Então, ó, fazer uma parada aqui. Você, jovem, que gosta de falar, gosta de discutir, gosta de debater, esse projeto é para você, tá? Mas é claro, quem é mais tímido também pode aproveitar, porque fala assim, mas eu acho interessante, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer, né? Então, enfim, eu acho que atende a todos os públicos. Mas voltando um pouquinho, a gente entende que levando esse projeto, e esses, né, meus grandes aliados e aliadas vão ser os alunos e os professores que vão fazer o boca a boca, que vão dizer, ó, vamos levar mais. É claro que a gente vai fazer um trabalho junto às secretarias de educação, mas vai ser o resultado do dia a dia que vai produzir esse sucesso. E é bem importante a gente ter em mente que o nosso sucesso não vai se medir em 1 mês, em 6 meses. Este nosso projeto é para mudar a educação no prazo de 5 anos, 10 anos, 15 anos. O Brasil é um país muito grande. As fronteiras do Brasil estão muito distantes da maioria da população. Então, o nosso país é um país monoglota, a gente só fala uma língua, a gente fala português. A maioria da população só fala português. A maioria da população está longe das fronteiras. Então, o Brasil, como todo país grande, mas o Brasil, que é o nosso país, ele não está habituado a olhar para fora, ele olha muito para dentro. Então, os nossos jovens, com este projeto, a gente entende que eles vão ser capazes de olhar mais para fora, de ver que existe mundo além das fronteiras do Brasil. Eles vão olhar e vão falar assim, pô, de repente, eu posso pensar que eu vou trabalhar fora do Brasil. De repente, eu posso estudar algum tema que é um tema internacional. Então, esse nosso projeto é um projeto de médio e longo prazo que vai abrir a cabeça dos jovens brasileiros para as oportunidades que o mundo oferece. Né? Porque a gente está muito olhando o que o Brasil oferece. Não, é o mundo. Então, jovens que me escutam, o mundo é para todos nós. Eu saí da minha casinha em São Paulo e ganhei o mundo. Já visitei mais de 50 países, quer dizer, mais de 70 países, já trabalhei em muitos lugares. E é muito legal a gente ter essa experiência de viver fora do Brasil, de trabalhar fora, de trabalhar com outros temas. Irene, visto o tamanho do projeto, você faz ideia, em média, quantos alunos já foram impactados por ele? Pois é, nós temos mais ou menos uma ideia de 4.000 alunos já terão sido impactados pelo projeto. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial para vocês, né? Contar para o pessoal que está nos assistindo quem é o Diplomata Social e a SPM Social. Bom, quando nós começamos a fazer o projeto aqui em São Paulo, a gente tinha que encontrar parceiros. E a SPM, eu dava aula aqui na SPM, a gente está num estúdio aqui dentro da SPM, em São Paulo. A SPM, eu conhecia a equipe, eu dava aula aqui, e eu falei assim, vocês não querem ser nossos parceiros? E aí uma professora absolutamente genial que está conosco nesse projeto, que é a professora Paola, ela falou assim, vamos lá, vamos fazer. Ela é com muito apoio da equipe toda da SPM. Então, dentro da SPM, a SPM é nossa parceira do primeiro momento. Aí, o que o grupo fez? Dentro de um esquema que tem aqui, que é a SPM Social, que trabalha com, enfim, projetos de apoio a comunidades, vários projetos, vocês conhecem também, mas estou explicando para o nosso público, né? Dentro do social, criaram um grupo que é Diplomata Social, no qual vocês agora estão, e o Diplomata Social passou a fazer as aulas dentro das escolas. Então, pessoal, essa turminha aqui, eles são 10. Por quê? Eles são jovens, estão na universidade e eles são voluntários no Projeto Monoem aqui em São Paulo. E eles vão dar aula numa escola. Eles estão indo a uma escola e fazem isso como voluntários, é muito legal. E eles toparam o desafio de fazer o Roda Diplomática, que é esse nosso programa que eles estão agora aqui me entrevistando, e outros colegas deles, e eles e elas vão entrevistar outras pessoas, já entrevistaram. Então, eu deixo aqui, aproveito essa oportunidade para dizer para vocês que mais ou menos uns 4.000 alunos passaram pelo projeto. Nossos parceiros foram vários, e eu vou aqui citar alguns porque é justo. Nós tivemos a FMU,
a ESPM, claro que eu mencionei, a FAAP, a FECAP, a Unisagrado, a Cruzeiro do Sul, a Anhembi Morumbi, e nós tivemos também universidades públicas aqui de São Paulo, tivemos a USP, tivemos a ABC, a UFABC, então a Unicamp agora está com a gente. Então veja que, e eu peço desculpa se me escapou alguma, devo ter perdido alguma, mas as universidades têm sido. Então nós conseguimos chegar a 4 mil jovens, porque alunos universitários de todas essas faculdades foram dar aula nas escolas públicas de São Paulo. Então, estamos muito felizes e quero agradecer muito vocês por terem me trazido aqui. Querem fazer mais alguma pergunta? Não, a gente queria agradecer, né, Irene, por poder ser possível a gente fazer esse projeto, por causa da criação dele. Cada aula que passa, cada dinâmica que passa, a gente fica mais apaixonado pelo projeto, todos nós da nossa equipe. É um grande prazer poder colaborar com o projeto que você criou. Nós somos apaixonados, assim, completamente. Gente, eu só tive sonho. Quem criou foi todo mundo que pôs a mão na massa, né? Mas a gente sempre precisa de um sonho e o sonho foi inspirado por muitas pessoas que já estão fazendo isso. Deixo aqui um abraço, talvez, porque me ocorreu agora lembrar. Houve uma escola em São Paulo, pública, que começou as simulações na forma mais ou menos que a gente faz, que é uma escola, a Major Mariotto, em São José dos Campos, e eles são uma escola pública, com professores de lá, com diretores de lá, que tomaram a si a responsabilidade de fazer. Então, um abraço aqui para o pessoal da Mariotto também, tá? Obrigada, gente.